Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom... Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje eu consegui um dos meus objetivos de vida, que é trazer a minha esposa, a Paula. Oi, Paula. Oi. Tudo bem? Tudo, tô com vergonha. Não precisa ficar com vergonha. Fala um pouco para as pessoas sobre quem você é, quem é a Paula, que eu tanto falo em podcasts por aí. Bom, meu nome é Paula, sou casada com o Felipe Xavier, que fala bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, olá. Eu sou casada, como eu já falei, sou filha de pais incríveis, tenho uma família muito fofa, sou arquiteta, gosto de desenhar, desenhos realistas de rostos de pessoas. Então, se um dia você me roubar alguma coisa assim, eu vou saber desenhar a sua cara, então é melhor você não fazer isso. Eu acho que é um resumo geral. Legal. Quantos anos você tem, meu amor? Fala para as pessoas. Eu acho que é 23. 23. Isso, gente. Ela nasceu depois de 94. Que geralmente depois de 94 não se nasce mais, mas tudo bem. Claro. Bom, eu decidi... eu já chamei a Paula outras vezes, mas nunca rolou. Mas hoje eu decidi... na verdade, essa semana eu decidi porque hoje, na quinta-feira, dia 26, a gente está gravando esse podcast às 10h30 da noite. E fez uma semana que nós estamos completamente isolados do planeta, do resto do mundo. Eu não sei se você sabe em que planeta você está vivendo ou em que ano que você está escutando a gente, porque esse podcast ele vai para as futuras gerações, então as pessoas podem escutar isso daqui a 10 anos e isso é um registro histórico. E nós estamos enfrentando aí uma pandemia mundial do coronavírus e as nossas empresas, seguindo várias recomendações do Ministério da Saúde e da prefeitura aqui da cidade que a gente mora, aqui em Uberlândia, Minas Gerais, eles recomendaram que as aglomerações fossem evitadas por causa do alto contágio do vírus e tal, e nossas empresas nos mandaram para casa. E a gente está aqui tem uma semana. Hoje é quinta-feira, no dia da gravação. Então, na quinta-feira passada, a gente saiu do trabalho, passou no supermercado, comprou coisas e estamos dentro de casa até então. É uma coisa que, em todos os meus anos de vida, nos meus 27 anos, eu nunca vi algo assim acontecer. E eu acho que muita gente nunca viu algo assim acontecer, porque já houveram outras epidemias no mundo há vários anos, inclusive epidemias mais letais, mas no nível de contágio dessa e no que ela está causando no mundo, a gente está vendo aí, sei lá, a Itália, que está em uma situação super complicada, a Espanha, que está caminhando para o mesmo lugar, a China está se recuperando já. Então... E agora nós, né? Eu acho que daqui uns dias o Brasil vai estar do mesmo jeito. Então a gente está enfrentando um troço que a gente nunca viu, né? Parece filme, parece ficção. E, enfim, a gente tá uma semana, a gente está trabalhando de casa. E eu queria que nem que fosse um episódio muito longo, como os episódios aqui do Coffee X não são episódios muito longos, mas eu queria discutir um pouco, que a gente falasse um pouco como que está sendo essa parada de isolamento social, porque as únicas interações que a gente teve com pessoas de fora são por videoconferências ou por telefone. Na minha empresa eu faço videoconferências, eu faço conferências porque a gente não usa o vídeo, porque a gente está no Brasil, né, gente? Vídeo ferra com a banda larga na internet, então a gente faz só por áudio. Com familiares a gente fala por telefone, por vídeo, eu falei por vídeo com meu irmão e tal. E a gente teve
eu, no caso, tive contato com entregadores de comida que a gente pediu nesse processo, e logo depois que eles me entregaram a comida, eu tive que fazer todo o processo de higienização, enfim, porque eu imagino que não está sendo fácil para eles também. Mas enfim, dei essa introdução e eu vou te perguntar. Vou te parar de chamar de Paula, porque as pessoas já sabem que você é a Paula. Agora eu vou te chamar como eu te chamo sempre, que é amor. Sim. As pessoas... ou amor ou Paulinho, porque Paula não dá. Não gosto que me chama de Paula, tá? Eu acho que as pessoas parecem estar bravas comigo. Parece que, sei lá, o povo tá grilado. Aí quando me chama de Paula, parece que eu fiz alguma coisa errada. Então me chama de Paulinha ou de amor, no caso do Felipe. Só eu no caso, né, amor? No caso. Mas eu queria que você falasse um pouco como que você tá se sentindo nesse momento de isolamento social, porque, não sei, acho que esses momentos eles são propícios pra gente pensar e pra gente refletir. Eu acho que milhares de coisas já passaram pela nossa cabeça, tanto das melhores quanto das piores. Enfim. Bom, como eu tô me sentindo, tá sendo estranho, mas eu acho que o brasileiro, ele tem a melhor característica dos povos, que é ele se adapta muito fácil a qualquer coisa. Ele sabe, se ele passar por uma situação difícil, ele se adapta fácil. Se ele mudar para um país frio, é de boa. Se ele morar num lugar que é muito quente, é de boa. E por aí vai. Então eu acho que o brasileiro tem essa característica e a gente está se adaptando bem. Pelo menos nós, assim. Eu posso falar da nossa família e das pessoas com quem a gente trabalha. E eu parei para pensar, nossa despensa acabou já em uma semana. A gente precisa voltar definitivamente pro supermercado. Sim. Porque não tem nem mais macarrão, tipo, sabe? Tá tenso. Eu já fiz tudo que tinha no armário. Fiz até um bolo hoje. Mas acabou. E, enfim, né? Mais sobre o trabalho. Tá sendo muito legal, assim. Eu gosto muito de ficar em casa. Trabalhar em casa tá sendo maravilhoso. Eu fico bem à vontade. Trabalho de pijama. E não venham com um coach pra cima de mim que eu tenho que trabalhar com roupa social. Que eu não gosto de coach. O primeiro dia eu tava bem empolgada, assim. Foi numa sexta-feira. E sábado já foi o final de semana. Aí nem deu muito tempo, assim, de ver como é que era. Mas hoje já é quinta? Já é quinta? Já é quinta-feira. Não é quarta, não? Não, já tem uma semana que estamos trabalhando em casa. Caramba! Mas, sei lá, desde o começo da semana aí, fui acostumando, assim. Primeiro dia eu tava bem empolgada, fiquei tirando foto da mesa. Acho que muita gente fez isso, postando no Instagram, olha a minha mesa, home office, stay home. E todo aquele movimento que tá rolando no Instagram e tudo. E de todas as empresas. Mas tá sendo legal, assim, eu acho que vai ser até estranho quando a gente voltar a trabalhar normal, sair de casa. Eu tô passando muito tempo com a Ray também, que é a nossa cachorra. Eu adoro. Mas é isso. Acho que meio que o resumo disso é que, como ainda faz relativamente pouco tempo, uma semana, talvez a gente não conseguiu sentir tanto, né? Talvez mais o distanciamento de alguns familiares que a gente via com mais frequência. Mas, assim, a gente tá encarando de um jeito positivo uma coisa que é negativa, porque a gente tá fazendo isso pelo que tá acontecendo, pelas coisas ruins também, né? que estão acontecendo. O que muita gente não entende é que a gente tem menos de 30 anos e aí as pessoas, mas quem adoece são só os velhos e tal, mas a gente tem avós, a gente tem pais, a gente tem pessoas mais velhas que se relacionam com a gente e a gente não vai visitá-los, a gente está evitando isso e evitando sair de casa justamente para que a gente não contagie outras pessoas e tal. E é muito estranho também, tipo, ver toda a mobilização geral, assim, até de gente que nem entende muito como é que faz live no Instagram ou live no YouTube. Tipo, a gente viu o pessoal da nossa igreja, da nossa comunidade que frequentamos, eles estão fazendo live no YouTube, sabe? É um monte de gente mais velha que tá entrando com tudo nas mídias. Isso é muito estranho de ver. Aí parece que torna o problema maior, assim, e mais sério. É muito estranho.
Mas, assim, fora isso... quando a gente vê gente adulta, né? Super madura, que muito madura. Que tá pensando povo tudo nisso. De cabeça branca, fazendo live, falando, gente, vamos fazer live aqui pra gente não aglomerar e tudo. É muito estranho. E acho um ponto positivo, né? A gente é cristão, a gente frequenta a nossa comunidade aqui e tal. E a gente ficou... Eu posso falar por mim que eu fiquei bem feliz como 90% das igrejas do Brasil se posicionaram em relação a isso, das igrejas cristãs evangélicas. Não sei como que tá outras, né, igreja católica, ou enfim, outras religiões ou outras denominações e tal. Mas no geral, assim, a igreja cristã evangélica, ela entendeu a gravidade da situação e todo mundo meio que cancelou mesmo. Não cancelou, as pessoas... Elas se adaptaram, igual você falou. Tipo, não dá pra fazer culto? Beleza, vamos juntar todo mundo no Instagram. Não dá pra fazer os pequenos grupos que a galera faz. A galera tá fazendo por videoconferência, sabe? Você mesmo tá fazendo um aqui semanalmente que é por videoconferência, assim. Então, eu acho importante nesse momento de coisas tão... incertas, eu acho que esse tipo de coisa não pode parar, até porque se a gente ficar pensando só na negatividade da palavra, eu falo por mim mesmo, eu fico o dia inteiro, porque eu trabalho com comunicação e eu vejo rede social o tempo inteiro, eu fico o dia inteiro que no final eu tô puto com um monte de coisa e um monte de gente que tá falando coisas que são absurdos. Enfim, eu tô me sentindo mal em alguns momentos quando eu leio algumas coisas, então eu acho que por mais que a gente não possa se aglomerar, eu acho que a gente pode se apoiar uns nos outros, tanto nós dois dentro de casa e você que está ouvindo a gente aí com a sua família, de ficar mais próximo, ou com a sua comunidade, ou com a sua galera mais próximo, estando distante, né? Acho que a parte mais importante dessa pandemia e desse outbreak que está rolando, todo mundo preso dentro de casa, é o que os pesquisadores e os cientistas, biólogos estão falando sobre a saúde mental, né? Tipo, tem muita gente que não sabe ficar dentro de casa, não gosta, ou então... Tem gente que tem um relacionamento ruim com a família, né? Tem gente que não tem pra onde escapar. Então, por exemplo, eu posso me considerar sortuda, que eu gosto muito de ficar em casa, tenho uma companhia ótima, viu, amor? Mas tem gente que é tenso, tem gente que tem problema com a família ou com quem convive, e deve ser muito difícil. Tipo assim, até mesmo pra quem tem um lar saudável, por exemplo, os meus avós, o negócio deles era sair pra ir no mercado, era ir no macro, comprar coisa atacado, comprar ração de cachorro. E, tipo assim, eles não estão podendo fazer isso. Meu avô é diabético e idoso, ele tem quase 90 anos. E, ainda assim, ele tem que sair de vez em quando, ou ele sai mesmo, acho que meio que... Eu não sei se ele entende a gravidade das coisas, e é difícil instruir uma pessoa, é difícil comunicar com ele não consegue ouvir direito. Enfim, a situação não é fácil para todo mundo. E a minha avó mesmo me ligou hoje falando que ela tá jururu da vida. Que, tipo assim, ela trabalha com crochê a vida inteira. Ela sustentou a família dela, as filhas com esse crochê, só que ela não tá aguentando mais fazer crochê. Porque, tipo assim, é a única coisa que ela tem pra fazer agora. Antes ela fazia, mas ela saía, ia conversar com as vizinhas e tudo, agora acabou. Então, ela tá ligando pra nós agora, mais do que antes. Pra ver se conversa, tira um pouco da solidão. Então, tipo assim, é muito importante que a pessoa tenha consciência de que não pode ficar o tempo inteiro sem nada pra fazer, com a cabeça vaga. Tipo, tem muito lugar pra quem é mais jovem, por exemplo, e às vezes tem uma certa tendência pra depressão, pra solidão, e esse tipo de coisa, assim, esse tipo de sentimento. É bom dar uma olhada, tem muito lugar oferecendo curso, tipo, até, sei lá, Faber-Castell, fiz esses dias pra trás um curso de criatividade, foi super legal, e, nossa, foi ótimo. Então, eu acho que as pessoas podem aproveitar esse tempo, nem que seja pra assistir uma série, mas não ficar com a cabeça vazia, porque senão dá um como é que fala? Uma baqueada, assim, é meio ruim. Acho que é normal esse processo de... Assim,
é igual você falou, você gosta de ficar em casa e eu também gosto de ficar em casa. Então, acho que seria mais difícil se um gostasse muito de sair, o outro... A gente gosta de sair, a gente vai em lugares e tal, mas a gente tem esse prazer de ficar em casa. Eu, que sou nerd, cinéfilo e gosto, então, tipo, eu gosto de ver filme, eu gosto de escutar música, eu gosto de ficar em casa, de fazer coisas, de ler e tal. Então, pra gente acaba sendo um pouco menos doloroso esse processo. Pros nossos avós, por exemplo, quando eles cresceram ou quando eles foram formados a vida inteira, eles não tinham a quantidade de coisas de entretenimento que a gente tem hoje, também, né? Porque a vida deles era tipo, vou trabalhar, sustentar meus filhos e beleza. Era uma visão meio limitada, parece, né? Sim. E agora a gente, por exemplo, eu não imagino igual os nossos avós. O meu avô, por exemplo, quando começou isso, o meu irmão já ligou pra ele, a minha tia ligou pra ele falando tipo assim, você quieta, porque ele é do mesmo jeito da sua avó, por exemplo. Ele quer sair o tempo inteiro e tal. E a gente falou, e meu avô também tem mais de 80 anos e tal, e a gente falou, eu sei que é difícil e eles não gostam de ficar ociosos. Eles têm essa cultura de tipo assim, não posso ficar parado. Eu preciso Coisa produzir. que a gente não tem esse problema. Se a gente tiver que ficar algumas horas sem fazer nada, é ok. E aí eles têm essa necessidade de estar sempre ativo e fazer alguma coisa e tal, e isso acaba sendo muito mais difícil justamente para a faixa que está em mais perigo durante todo esse rolê do Covid, né? Então... Nossa, e tipo assim, é tenso quando junta todos os fatores, né? Todos os requisitos do grupo de risco, que é idoso, diabético, hipertenso, pessoa com problema respiratório, e infelizmente tem gente que tem todos esses quadros. Então, se o seu avô, sua avó tem isso, você liga pra ele, a maioria desses voos já tem WhatsApp, manda áudio, fala pra eles ficar em casa, tá? Porque não é brincadeira, assim. A gente tem acompanhado muito o Átila Yamarino, que é um biólogo conceituado, né? Ele tem ganhado muito espaço, é o momento dele de brilhar, infelizmente. E ele tem falado, assim, que a chance do problema crescer no Brasil e ficar muito grande, assim, é quase que iminente. O negócio vai acontecer, tem muita gente que não tá respeitando as regras, tem gente que tá saindo, tem barzinho que tá abrindo normal. E, tipo assim, a tendência, pelos estudos de casos da China, da Itália e dos outros países que sofreram mais com isso, é que os casos possam dobrar a cada 2, 3 dias. Então, tipo assim, no começo da quarentena, a gente estava com, acho que 600 e poucos casos, né, aqui no Brasil, confirmados. E tinha 7 mortes. Aí passou 2 dias, já foi para 1.000 e tantos casos, 18 mortes. Hoje eu fui olhar, eu fiquei assustada. Tipo, tá quase 3.000 casos e quase 80 mortes, né, amor? No último pronunciamento que eu tava vendo ali, um pouco antes da gente gravar, que foi do Ministério da Saúde, tinha 2.900 e poucos casos confirmados e 78 mortes. Nossa, isso é bizarro. Tipo assim, o número dobrou não, né? Sei lá que conta é essa, mas estava 600, já tá 3.000, sabe? Em 7 dias, isso é um absurdo. O que ele falou é que provavelmente esses números vão aumentar mais ainda e muito mais mesmo, porque agora estão começando a testar as pessoas, né? Porque antes existiam os casos, o vírus já tá aqui no Brasil já há algum tempo, só que as pessoas não estão sendo testadas, porque estão sendo testadas só as pessoas que dão entrada no hospital, né? E eu acho que vai continuar assim, porque o Brasil não é um país que tem uma estrutura como a Coreia do Sul. Como outros países que estão lidando com a pandemia de um jeito muito melhor, até por causa de tamanho, por causa de competência e várias coisas também. Então esses números, eles sim, vão infelizmente aumentar. E até porque, de acordo com o que esses pesquisadores que a gente tem olhado, né, o que eles estão falando, é que esse número de 3.000, por exemplo, que a gente está vendo, registrado aí na Microsoft, ou nos sites de pesquisa, ou no Ministério da Saúde, eles são muito, muito abaixo do que realmente é. Porque esses números são só os que estão registrados no hospital, mas de gente contaminada que não sabe ainda, tem muito, muito, muito. Tipo, o vírus está circulando e
fazendo um estrago terrível por aí. E tem muita gente que não sabe, infelizmente. Vamos chegando pro final. Eu vou deixar as pessoas com gostinho de quero mais. Eles vão falar assim, a gente quer mais podcast com a Paula e tal. Com a Paulinha. Vai ver. Com a Paulinha, mas vamos lá, a gente já falou aqui altas vezes que a gente gosta de ficar em casa. Só que não dá pra ficar em casa pra sempre. Por mais que a gente goste, amanhã, por exemplo, a gente vai ter que ir ao supermercado, tomando todas as precauções que precisam ser tomadas, mas a gente vai precisar ir no supermercado. Eu vou fazer uma pergunta do que você mais sente falta nesse momento que a gente não... Não é que a gente não pode, tá, gente? A gente pode sair, a gente só está tentando obedecer ao que especialistas falam sobre a contenção do vírus. A gente pode sair, não tem ninguém algemando a gente, não tem polícia na rua falando fica dentro de casa. O Brasil não chegou nesse nível ainda e devido às autoridades que temos, né, não acredito que vá ser algo obrigatório pelas próximas semanas, pelo menos. Mas enfim, do que você sente mais falta nesse momento que a gente não pode necessariamente... Não pode, a gente não quer, não deve sair de casa. Do que você sente mais falta? Eu acho que a primeira coisa que me veio à mente quando você me perguntou foi as pessoas, assim. Tipo, por mais que eu goste de ficar em casa, eu sinto falta de ver gente. Tipo assim, quando a gente ia trabalhar, a gente tá trabalhando ainda, mas quando a gente saía, né, pra trabalhar... A gente ia pra empresa, né? Exatamente. A gente via carro, muita gente, assim, o tempo inteiro, cumprimentava, falava oi pro povo do trabalho, almoçava com gente da família. Aí, sei lá, parece que a gente tá meio confinada e eu acho que uma dose de gente, assim, na nossa vida seria legal. Tipo, além de nós aqui, né? Lógico. E também tem a parada de que não é que a gente só não está saindo, mas a gente não está recebendo pessoas na nossa casa, que a gente gosta de receber visita, né? Sim. Pelo que muitos possam pensar aí, gente, que me conhecem de podcast antigo, eu gosto de receber visita, tá? Eu gosto que as pessoas... Eu gosto de cozinhar para as pessoas que vêm à nossa casa. O Felipe é um cara legal, assim. Eu falo pra ele que ele tem um personagem, mas assim, ele é um cara muito bacana, viu, gente? Bom, aí vocês estão escutando aí, só que ela tem o viés de minha esposa, né? Então, ela tem que me achar um cara legal, senão ela não teria casado comigo. Enfim, eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa para as pessoas? Eu gostei, assim, no começo tava com vergonha. Eu te disse que é simples, é só um bate-papo. Mas, não, você também tava com vergonha. Ele falou assim, eu tô com vergonha de fazer a introdução. Quando eu estava com vergonha de falar o que eu sempre falo em todos os meus podcasts. Que é o bom dia, boa tarde. Isso, oi. Porque você já me zoou disso. Mas, depois que a gente começa a conversar, É uma conversa normal. Eu tava falando que a gente devia conversar mais, tá vendo? Tá vendo? Eu marquei um podcast pra gente conversar mais. Tá certo. Tá, você quer voltar? Fazer mais podcast? Eu acho que sim. Foi bem legal. Então, tá bom. Eu quero deixar aqui pra galera, como a Paula citou no meio do podcast, ela falou sobre o Átila. Então, eu acho que de indicação, eu acho que ele é um dos caras, pelo menos aqui do Brasil, que tá produzindo mais conteúdo. O Átila, antes de todo esse rolê, ele já produzia lá no Jovem Nerd, ele faz o Nerdologia. Então é um cara que manja muito de várias coisas, ele é mais na parte de biologia, mas o cara é um acadêmico, o cara fez PhD nos Estados Unidos, então ele tem cacife pra falar do que ele tá falando, então... Sim, e a especialização dele é em virologia, né, que fala. Exatamente. Ele sabe tudo sobre vírus, basicamente. Então acho que... Por isso que eu falei que o momento dele de brilhar é agora, que tá todo mundo querendo saber, né? E mais especificamente não só em vírus, ele é especializado em epidemias e pandemias, né? Em estudar como os vírus se espalham. É muito pra ele esse momento. Então, ele tá falando pra caramba. Eu vou deixar o Instagram dele no link aqui, na descrição do podcast. Sigam, o Átila, em todas as redes sociais, inclusive no YouTube.
Então, acho que é isso. Amor, você quer falar de alguma coisa? Faz o seu jabá, faz a sua... Que desabafo. Jabá. É uma coisa que a gente usa no podcast. Você falou desabafo ou jabá? Jabá. Ah. É uma coisa que a gente chama no podcast, que é o momento que você faz uma propaganda de alguma coisa que você queira mostrar pras pessoas. É aquele trem que aparece nos vídeos que você assiste. Eu sempre achei que era o Jabba the Hutt. Sério, eu falava, o que o cara de Star Wars tem a ver com isso? Eu entendi. Uai, não, na verdade, assim, né? Eu vou deixar pra próxima, qualquer jabá. Mas eu acho que quando eu for me ouvir no podcast, eu vou ver que eu tô meio fã, eu tenho essa sensação. Ou então é porque é só estranho se ouvir mesmo, não sei. Foi um prazer inenarrável. Muito obrigado por estar aqui no Coffee X. E se você gostou da participação da Paula, fala aí com a gente no nosso Instagram, que é o @CoffeeXPodcast. Tá na descrição aí também, então sigam a gente por lá, comentem. E eu acho que é isso. Dá tchau, amor. Tchau, gente. Muito obrigada. Então é isso. Tchau, tchau.